A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Uma boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do dia 18 de agosto de 2025. Em aprovação, as atas número 4.480, de 23/6/25, 4.481, de 24/6/25, 4.482, de 30/6/25, 4.483, de 1º/7/25. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Quero aqui saudar a todos que aqui estão nos prestigiando. TV Serra, através do Adamati, também representando a Rádio Miriam. Presidente da UAB, o Dilson, e os presidentes de bairros que estão aqui também nos prestigiando. Amigos, muitos conhecidos que aqui estão. Obrigado pela presença de todos. Também quero saudar Ancélio Bustolin, vereador, presidente desta casa, bem-vindo. E a todos os demais que aqui nos acompanham. Sejam todos bem-vindos. Solicito ao vereador Davi André de Almeida, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar as senhoras vereadoras, senhores vereadores, as pessoas que já foram citadas aqui no protocolo também. Convite, projeto Educação para o Trânsito, dia 20/8 às 8 horas, no Salão Nobre da Prefeitura. Ofício do Executivo encaminhando o PL 24/2025. Pedido de providência número 148/2025 do vereador Sidney Catafesta, que solicita conserto de buraco na esquina das ruas Padre Plínio Bertelli e José Gildo Pereira Dias. Pedido de providência número 150/2025 do vereador Sidney Catafesta, que solicita a troca de lâmpada na rua Arcângelo Milese. Pedido de providência número 151/2025 do vereador Sidney Catafesta, que solicita a troca de lâmpada na rua Edmundo Hilgert. Pedido de providência número 153/2025 do vereador Juliano Baumgarten, que solicita a manutenção da drenagem e do calçamento na rua Aquiles Bonfante. Pedido de providência número 154 do vereador Juliano Baumgarten, que solicita a manutenção dos brinquedos na Praça da Matriz. Pedido de providência número 155/2025 do vereador Juliano Baumgarten, que solicita a manutenção na galeria na esquina da rua Gentil Borsoi e José Pegoraro. Pedido de providência número 156/2025 da vereadora Fernanda Correa, manutenção na estrada FR 95. Pedido de providência número 157/2025 do vereador Juliano Baumgarten, que solicita a extensão da pintura amarela na rua Vicentina, no entroncamento das ruas Júlio de Castilhos e Armando Antonello. Pedido de providência número 158/2025 da vereadora Fernanda Correa, que providencie poda de árvores em frente à Bortolanza Multimarcas. Indicação número 34/2025 do vereador Juliano Baumgarten, referente ao auxílio transporte aos CTGs. Pedido de informação número 64/2025 do vereador Sidney Catafesta, que solicita informação referente à implantação
da CIPAVES nas escolas. Pedido de informação número 65, 66, 67, 68, 69 e 70, do vereador Juliano Baumgarten, que solicita informação sobre o plano plurianual. Senhor presidente, seria isso essa noite. Obrigado, vereador Davi André de Almeida. Quero também aproveitar e saudar a presidente do bairro, ex-presidente do bairro Medianeira, Edu Faé, e também a nova presidente, a Ângela. Também saudar o sempre vereador Fernando Silvestrin, presidente dessa casa. Em seu nome, saudar a todos os demais que aqui estão presentes. Também quero saudar o presidente da Sintrafar, Márcio. Bem-vindo e obrigado pela presença. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Vai usar teu espaço? Então, espaço do próprio vereador. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa, público presente. Nesse primeiro momento, eu quero parabenizar o vereador Schmidt, o vereador Darlan, o vereador Joel, o nosso Duílos e o colega Gabriel, pela fantástica janta que fizeram sábado de noite na Liga Combate ao Câncer. Estava bom demais o desempenho que tiveram há semanas aí para realizar, que é um evento que fizeram não para eles nem para nós, sim para a comunidade. Muito obrigado aí. Também quero falar sobre o requerimento 42, que é sobre as embalagens agrotóxicos, que foi mudado esse ano nas coletas. E estava falando com o vereador também aqui no meu lado, que para o meu modo de ver ficou melhor. Ficou o dia inteiro em cada distrito. Então foi recolhido, foi tranquilo para quem trabalhou. Então, para mim, foi bom. Para a comunidade também. Só que daí ano que vem vai ser mudado. Vai ser só recolhidas as embalagens de agrotóxicos. E essas embalagens de adubo foliar não vai ser mais recolhido. E daí eu fiquei pensando para onde é que ia. E eu, o secretário da Agricultura, tinha também o Breda, o Paulinho, nós descobrimos aí no São José uma recicladora. É o tal de Jonas. Ele recolhe, ele vem buscar em casa essas embalagens. E só que tem que ser bem lavado. Fazer a tríplice lavagem, como sempre. E é só combinar, tem o secretário do Sintrafar também, falar com ele lá, ele montar uma campanha com ele. E seria mensal, ele vem buscar bem tranquilo. Seria, para nós, é uma mão na roda, né? Que isso é para o meio ambiente. Antigamente tinha gente até que o presidente do Sintrafar, você jogava no mato, você fazia fogo. Então é uma coisa muito errada. Então está o telefone aí, nós vamos disponibilizar o telefone dele. O presidente está aí do Sintrafar, pode fazer uma campanha junto com nós aí. Sobre o requerimento seria isso aí. Também o nosso fim de semana foi bastante movimentado. A nossa comunidade de São Marcos, Nova Milano, também teve festa, padroeiro. E queremos destacar alguns eventos importantes que ocorreram em nossa comunidade neste último fim de semana, que movimentaram a nossa comunidade e atraiu muitos grandes públicos. Na nossa comunidade de São Marcos temos o piloto Thiago Belaver, que da Fórmula Truque, correu em Londrina, ficou em terceiro lugar. Subiu ao pódio na Fórmula Truque, na bomba injetora. Na categoria dele tem 30 caminhões que correm. Também na pista em Londrina chegaram a 180 km por hora a 200 km. Num caminhão de 600 cavalos de força e pesando em torno de 5.000 quilos. E para nós, na nossa Farroupilha, é bom que nós somos vistos em várias etapas aí de corrida.
o próprio Silo também já é do esporte. Nós somos lembrados com heróis aí nos volantes, nas categorias deles aí. E também em São Marcos, na área turística e lazer, tivemos a inauguração da Vila Country no complexo turístico Stone House, que reuniu mais de 3.000 pessoas, tanto na comunidade como de outras cidades, prometendo se tornar referência regional, valorizando a cultura e o lazer, fortalecendo o setor turístico do nosso município. Pessoas lá de Santa Catarina, Paraná também, São Paulo. Em São Marcos, como eu estava falando, nós tivemos várias cidades do Rio Grande do Sul. Joel, tu que é um cavaleiro aí, nós estávamos com 70 cavalos que foram pegar a chama crioula em Caxias do Sul. E lá tinha gente de Santiago, Santa Maria, Passo Fundo, 15 de novembro, Venâncio Soares. E destacando que eles ficaram fim de semana em São Marcos e partiram ontem à noite, ontem de tarde, dirigindo a cavalo até a cidade deles, levando a chama. Então, bastante movimentado. Eu acho que tu vai falar também onde é que tu estava aí no domingo. Então, nós estamos de parabéns aí. E é isso aí, senhor presidente. Obrigado, vereador Maurício. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Argídio Schmitz. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores e colegas vereadoras. Boa noite ao Benáquio, Trois, ex-vereador Amarante, o Joel, presidente do sindicato, Fernando, ex-presidente e vereador dessa casa, Juarez Pola, Brustulin, Vive, você também, doutor Lino Trois, nossa vereadora e presidente dessa casa também, Glória Menegoto, TV Serra, Caleb, a todos que estão aqui, boa noite. Senhoras e senhores, hoje eu vou mostrar um pouco do trabalho que vem sendo feito em algumas partes no município de Farroupilha. Eu quero dar os parabéns aos prefeitos que passaram anteriormente, Bolivar Pascoal, Bareta, Clayton Gonçalves, pelas obras de asfaltamento. Teve um início pequeno no governo Pascoal e Bareta, mas uma grande quilometragem de asfaltos do governo Clayton. Em torno de 40 a 50 quilômetros em 8 anos. Joel, né, vereador Juliano? Mostra a imagem aí. A primeira imagem. O asfalto com qualidade, um asfalto bom. Tive visitando nos últimos meses vários trechos de asfaltos, mas em 2021 deparamos, quem não veio nos visitar, eu era secretário de obras na época, a comunidade de Linha Miller. Um asfalto recém-feito, uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, recém-entregue, com rachaduras no asfalto. E nós se deparamos, vai a segunda imagem, deparamos com isso aí, um asfalto novo praticamente, cedendo. Culpa do projeto? Não. Foi deparado depois que os asfaltos foram prontos, foram passando movimentos, e o asfalto tem 6 metros de largura. E é o mínimo que pode ter o asfaltamento no interior. Reunimos com os secretários na época do governo Fabiano e vamos mudar o projeto para ter mais sustentação. Passa mais algumas imagens aí. Isso. E se reunimos e vamos modificar os projetos. Quem fez no passado, não vamos criticar, fizeram. Mas surgiu esse problema de rachaduras no asfalto.
Então, junto com a secretária da época, Cristiane Girelli, Fabiano, Jonas, eu, decidimos aumentar a largura da base, onde que ela fica com 6,5 metros, 25 centímetros para cada lado, para dar mais sustentação ao asfalto. Passa as últimas 3 imagens, ali, ó. Então, ali tem sustentação, onde que o caminhão, se um caminhão fizer numa curva, ele tem como apoio e não ocasionar essas rachaduras do asfalto. Então, foi um projeto que nós modificamos, fizemos e está aí. Vai dar problema? Pode dar problema, sim. Com o decorrer do tempo pode ocasionar, mas modificamos um pouco o projeto para dar mais sustentação ao asfalto nas obras do interior. Eu queria falar também, eu não tenho imagens, mas no governo passado sofremos muito, Glória. Sofremos muito em 2021 com críticas fortes. A escadaria do Monte Pascoal, um exemplo. O governo Pascoal fez a escadaria. Passou 2 governos, e um ficou 8 anos e não fizeram nada. Esqueceram a escadaria do Monte Pascoal. E fizemos um projeto para a escadaria nova lá no Monte Pascoal. Uma empresa entrou, ganhou, e nós temos que aceitar quem ganha uma licitação. Mas ela não conseguia entregar a obra que estava no projeto e foi desclassificada e entramos mais uma licitação para fazer aquela obra bonita que está lá. Recebi críticas na época, como secretário, porque a obra não andava. Teve vereadores desta casa que estiveram lá sentados, esperando a obra ser finalizada. Mas o governo Fabiano e o Jonas, com a seriedade que tinham os secretários, nós vamos terminar, que tudo que nós começamos vai ser terminado e com qualidade. Está lá hoje. Escadaria do 1º de Maio. Entrou uma empresa, ficou enrolando. O que ele estava fazendo não dizia o que estava no projeto. Foi desclassificada não só naquela obra, em várias obras do município. E ela está há 2 anos e meio sem poder entrar numa licitação dentro do nosso município. Está lá, já está andando. E está seguindo mais uma escadaria, fora aquela do Pedro Grendene, Nova Vicência, Industrial e outras tantas. E agora a escadaria do bairro Cruzeiro, que também era uma demanda forte e grande da comunidade, onde era uma rua sem saída e não tinha como fazer uma rua. E está lá. Falei há pouco com o vereador Silo e ele me disse que a escadaria está andando muito bem. Eu vou falar um pouco, teve esses dias aqui na Câmara que falaram sobre saúde no município. Concordo, nós temos que ter saúde e hoje nós temos uma saúde de qualidade. Ontem estive numa festa lá na linha São Roque e veio um senhor e me disse: obrigado, Schmitz, por ter me conduzido junto com o secretário a cirurgia que ele estava inscrito no SUS para agilizar. Eu não fiz nada. Eu só cheguei no secretário e pedi: como é que estão as cirurgias, as vagas de cirurgias de quadril no hospital, pelo SUS? E ele me disse: chama ele logo que não tem ninguém na lista ainda para quadril. E ele fez os 2 quadris e está muito bem. Me agradeceu um monte isso. Aqui nessa casa esteve uns dias atrás falado de umas goteiras que tinha no posto de saúde do Industrial. Posto de saúde novo. Goteiras.
Que bom ter as goteiras, doutora Eleonora, no industrial. Que bom. Presidente Jorge, que bom ter as goteiras lá. Sinal que tem o posto de saúde. Um posto de saúde que foi tirado do bairro onde que ele tinha o maior atendimento do município. Foi feito novo no governo Fabiano. Fizeram, parabéns ao governo Clayton. Fez o posto de saúde no América. Mas não tira do industrial. O pessoal do industrial, com dificuldades para ir até o América, como é que eles fariam? Mas está lá hoje. E as goteiras vão ser resolvidas, se não já resolveram. 1º de maio, tinha 2 postos de saúde. 2. Quando assumimos, em 21, tinha um só. E outro era um ponto de prostituição e drogas. Eu vi. Doutora Leonora viu, foi lá ver. Tacaram fogo no posto de saúde, os vandalismos. Mas não abandonem o posto de saúde, nós temos que ter saúde para a população. E eu, como secretário, fui lá ver várias vezes e acompanhei. Foi feito o projeto, foi feito o posto de saúde, uma escolinha para as crianças e mais um CRAS. E feito o calçamento naquela rua. Você acompanhou junto com nós, pastor Davi, essas obras que estivemos lá. Tivemos mais. Eu estive internado 2015, 2016, no Hospital São Carlos. E se não é pelas voluntárias da saúde, pelos agricultores, não tinha nem papel higiênico no Hospital São Carlos. 2021, à beira de fechar um hospital, o único que nós tínhamos. O governo Fabiano assumiu junto com a presidência do hospital e recuperamos o Hospital São Carlos. Estou mentindo, doutora Eleonora? Doutora Eleonora estava lá. Depois, se ela quiser reforçar um pouco, eu agradeço. Eu queria falar também da Liga Combate ao Câncer. Nós não se convidamos, nós se oferecemos, né, Jesus, para participar do jantar da Liga de Combate ao Câncer. E me deram a incumbência de chefe da cozinha. A equipe foi boa, agradeço a todos, não só a ti, Jesus, Joel, Duílios, Gabriel, pelaquilo que foi feito e junto com todos os vereadores, assumimos tudo com seriedade e fizemos. Quem esteve lá viu o que foi feito, não só da nossa cozinha, mas de todas as cozinhas que participaram desse jantar. Então, a Liga de Combate ao Câncer agradece, não só nós vereadores, a todas as cozinhas e a população que esteve presente lá. É isso, senhor presidente, muito obrigado. A parte ao vereador Joel. Uma parte ao vereador Silonei Monteiro. Caros vereadores, colegas, ao público aqui presente. Então, quero aqui só reforçar a fala do meu colega Argídio, né? Estive lá na escadaria do Cruzeiro hoje e na do 1º de maio. O Cruzeiro estava com uma equipe lá com 8 pessoas e a do 1º de maio com 3 pessoas trabalhando. Então, dá para ver que as obras da escadaria aí, por mais percalço que teve no 1º de maio, já está sendo concluída, né? Então, reforço a fala que a importância dos postos, né, Argídio, no bairro industrial, no bairro 1º de maio, né? Foram tirados das comunidades, né? Trouxe grande dificuldades para os moradores locais, né? Que dependiam diariamente dos serviços, né, nesses locais, né? Então, hoje, graças ao compromisso do atual governo com a saúde pública, esses espaços foram reabertos e se tornaram referência no município, né? Não é por acaso que hoje realizo os maiores, né, atendimento em Farroupilha, demonstrando claramente que era necessário esses postos de saúde aí, né? Então, seria isso, presidente. Muito obrigado pela parte. Obrigado, presidente. Uma parte a vereadora Eleonora. A parte a doutora Eleonora.
Boa noite a todos. Eu gostaria de lembrá-los, aproveitando o que o nosso nobre vereador Argídio falou sobre o hospital, sobre a saúde, que o período da intervenção foi um período em que o hospital não fechou as portas, porque contou com a ajuda das voluntárias da saúde, das comunidades, né? Porque senão ele teria fechado as portas. No dia 13 de abril de 2014, quando aconteceu a intervenção, eu me lembro muito bem, porque eu, diretora técnica naquela época, mais o diretor e o vice do hospital, e mais o presidente do conselho, que já faleceu, nós fomos retirados do hospital com a polícia e armas. Ora, veja se 4 velhos precisavam de armas para sair do hospital, né? Mas eu queria lembrá-los, então, de quão importante foi a ajuda da comunidade. Obrigado. A parte é o Clemente Valandro. A parte é o vereador Clemente Valandro. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que estão aqui na casa. Argídio, muito bem colocado o que você falou aí, mas esqueceu uma parte também, Argídio, a rede da educação. Eu falo aqui nesse microfone... Pode continuar. Nunca, eu acho que foi investido tanto na educação como nos últimos anos. Parabéns também, Argídio, para a educação do nosso município. Vocês vejam aonde está a educação do nosso município hoje. Isso é sinal de investimentos, seriedade na educação que nós temos. Obrigado. Obrigado. É isso, presidente. Obrigado, vereador Argídio. Convido o Partido Progressista, PP, para que use a palavra. O vereador Caleb Coelho usará a palavra no seu espaço, no seu assento. Boa noite a todos. Gostaria de falar sobre um evento que aconteceu ontem, no domingo de manhã, às 9 horas, lá no salão do bairro Monte Pascoal, em que estive presente, também a FAPAN, na presença do senhor Pancotto e da Tati. E foi uma reunião extremamente produtiva. Primeiro, pelo fato de nós encontrarmos pessoas que estejam dispostas a fazer alguma coisa pelo meio ambiente. E não só na sua casa, mas também para o bairro. E foi sobre isso que nós conversamos. Houveram muitas ideias, houveram muitas reclamações também de como as coisas deveriam e poderiam ser, né? Mas eu gostaria de citar algumas coisas. Por exemplo, todo primeiro sábado do mês, nós temos aqui atrás da estação férrea o recolhimento de vidros, esponjas, caixas de leite, óleo de cozinha, tampinhas, cartelas de remédio, embalagens de Cheetos, por exemplo, fandangos, isopor e muitos outros. É uma atividade sensacional e está aumentando muito. A última novidade foi que o senhor Pancotto, junto com a FAPAN, está recolhendo agora, inclusive, embalagens de café, que podem ser reutilizadas. E que a gente não tinha, pelo menos eu não tinha conhecimento, né? Agora tem uma empresa na cidade que faz o tratamento desse material. Então nós já podemos recolher também isso. E é muito importante que a população possa participar no primeiro sábado de cada mês, entregando esses materiais. Tem até uma outra situação, tem uma empresa que toda quinta-feira recolhe, o pessoal lá do bairro Monte Pascoal não sabia. A Trombini, não tão grande quantidade, mas ela recolhe ali na entrada, né? É só passar com o carro ali, abre o porta-mala, já deixa as coisinhas nos containers certinhos, né? Que a gente consegue dar um destino correto para essas coisas. Eu gostaria de trazer atenção para vocês também de que todas as pessoas que estão lá trabalhando são voluntários ou são os recicladores. Eu falei para os meus alunos a semana passada, que os recicladores, eles não são catadores. Os recicladores são anjos, porque eles é que tiram o lixo da nossa frente, mas não para esconder, mas para dar um destino. E não tem lixo, na verdade, tudo continua no planeta Terra. Então é muito importante, não só que os governos façam o que tem que ser feito com relação ao destino do lixo, né, que vão para os aterros e tudo mais, mas também que a população possa separar. E nisso nós estamos vendo algumas dificuldades.
Por exemplo, a Ecofar passa toda semana aqui no centro. Um belo dia, perto de um prédio, um senhor, tarde da noite, encheu os containers com muito entulho, muito. E 8 horas já estava na rádio reclamando que o lixo estava cheio. A Ecofar, ela não é como um Uber. Ela tem o dia e hora para passar. Quando se faz o recolhimento dos entulhos, elas vão, por exemplo, de segunda a quarta. Então, se a pessoa colocar o lixo na segunda, pode acontecer que a Ecofar venha na segunda, mas pode ser que ela venha na quarta. Então, é importante que a população deixe na segunda, ou até, quem sabe, no domingo à noitinha já, né, para facilitar o trabalho. Então, é importante que a população colabore também. Uma outra sugestão que o senhor Pancotto deu, que eu achei sensacional, é o seguinte: nós sabemos que existem muitas pessoas que acabam, para tentar retirar o seu sustento, né, que elas acabam tirando tudo do lixo e acabam fazendo uma bagunça ali, né? Então, a sugestão era o seguinte: por que não separar o que já é reciclável num saco transparente, dá um nozinho e deixa ali? A pessoa pega e diz: um monte de latinha, aqui temos plástico. Facilitaria muito a vida deles e nossa também. Porque daqui a pouco a pessoa vai perceber que ali naquele outro saco, então só tem orgânico, não adianta mexer. Se a gente fizer isso, talvez vai reduzir um pouco, né, com relação ao lixo ali, que eles acabam deixando, né? E está aí também uma outra coisa que falta, de repente, um trabalho educacional para que esses coletores façam de forma correta, né? Então, é muito importante. Comentei também com relação às caixinhas de leite, que há 5 anos atrás, quando eu comecei a fazer o recolhimento lá na prefeitura também, que já são 5 anos que nós estamos lá, 5 anos considerando esse, né? Que nós estamos lá recolhendo dos carros, né? As caixinhas de leite, eu não sei como calcular isso, eu não sei onde buscar essa informação, mas eu calculo que 35 mil caixinhas de leite todo dia possam estar indo para o lixo. E fica lá no entulho, né? Agora, dessa maneira que é feita, então, é devolvida. Estamos recolhendo lá em torno de 200, 250, 300 quilos de caixa de leite todo mês, né? Se devolve para a Tetra Pak, que aí sim ela faz a logística reversa e devolve esse material para onde deve ir, ou seja, quem sabe até para a produção de novos materiais, né? Então, é muito importante que a gente possa cuidar com relação a isso, né? Com relação aos entulhos também, a gente recebe muita ligação, como eu mando muitas mensagens avisando que é dia do recolhimento em cada bairro, as pessoas reclamam que não está acontecendo porque não passou. Teve um dia que a Ecofar não passou porque estava chovendo muito. E uma senhora ligou, brigando comigo, porque eles não foram recolher na quarta. E estava chovendo. E eu disse para ela: mas senhora, está chovendo. Ela disse: mas eles que venham recolher embaixo de chuva. Se fosse meu filho, eu gostaria que não fosse recolher embaixo de chuva, nem mesmo na coleta normal, no dia a dia, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho de empatia com quem recolhe também, né? O problema dos vidros quebrados, que às vezes acabam cortando a perna ou a mão de alguém, é um assunto muito delicado. Mas a comunidade do Monte Pascoal e outros bairros que já estão se manifestando também, estão de parabéns, porque é muito importante que a gente possa ver o que nós podemos fazer. Porque, como foi citado pela Tati, a Tati Tschutchenhagen, né? Tatiane, a gente tem que ver assim, precisamos fazer, por exemplo, 10 coisas urgentes. Mas agora, hoje, dá para fazer o quê? Dá para fazer essas 3. Então, vamos tentar fazer essas 3. É como uma pirâmide invertida, assim, tem um monte de coisa para fazer, mas não dá para fazer tudo hoje, dá para fazer isso aqui. Até para que os governos e a população vão se adaptando com essa mudança também, alguma coisa tem que ser feita, né? Então, se a gente vai se adaptando a separar, a entregar um saquinho plástico, já fica uma coisa muito melhor. E uma outra coisa que eu achei muito interessante, que eu não sabia, e aí eu achei que eu fazia alguma coisa pelo meio ambiente, sabe? Recolhendo tampinha, blister e caixa de leite. O senhor Pancotto explicou para a gente que ele separa na casa dele em torno de 40 produtos para dar a destinação correta. 40, gente. Eu achava que tinha o quê? Eletrônico, orgânico, papel, essas coisas. Não, dá para fazer 40. Ele não tem um pavilhão, não é, seu Pancotto? É um pedacinho lá, um cantinho da casa, né? Então, dá para a gente fazer mais também, né? E as pessoas que estão lá trabalhando, muitas vezes eu já vi e já fui também xingado. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas vêm com Kombi ou caminhonete
cheia de vidro, engradados. E, para variar, às vezes eles estão cheios de água podre ou bebida podre. Já teve situações da gente recolher aquilo, aranha marrom aqui. Tu tem que ter um sangue frio para não dar um tapa na aranha marrom, porque sabe o que acontece, né? E as pessoas reclamam porque demora. Mas quem está lá é voluntário. Quem não é voluntário é quem está ganhando o seu pão. Então, pedir um pouquinho da população, um pouco de carinho com relação a isso, né? As pessoas que estão lá, faz um agrado, dá um sorriso, não custa nada. Né? Brinca ali um pouquinho, vai demorar, às vezes pode demorar um pouquinho, 5 minutos talvez no máximo, né? Mas é alguém que está fazendo. E como já tem um ditado que diz, a gente prefere muito mais quem limpa do que quem suja. Então o pessoal lá está limpando, né? Então é muito importante que se faça isso. Então, lembrando a todos, né, desses pontos, outros bairros também já estão se manifestando. Nós esperávamos muita gente nessa reunião. Teve uma reunião que nós tivemos lá sobre água, que a expectativa era em torno de 500 pessoas para debater sobre esse assunto tão importante. E dessas 500 tinha talvez 70. Né? Então, é muito importante que a população faça o que vocês estão fazendo aqui hoje. Né? E em todos os aspectos. E eu notei, depois que eu me tornei vereador, eu me dei conta de muitas coisas que eu era falho como cidadão também. Os governos, eles erram muito, todos. Né? Mas a gente também poderia fazer um pouco mais, né, a nossa parte. Então, fica essa reflexão para que a gente possa pensar um pouquinho mais sobre o nosso dia a dia, a nossa vida e o nosso planeta, porque, como eu disse, não tem outro planeta para botar um lixo. O lixo continua aqui, só muda de lugar. Né? Obrigado. Obrigado, vereador. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, a todas as mulheres e homens que nos prestigiam essa noite. Quero fazer também aqui uma saudação especial aos meus companheiros de partido, Gilberto Amarante, sempre vereador desta casa, também o doutor Lino Trois, sempre vereador desta casa, Daniel Trois, o Joel, todos que estão aqui também nesta noite. Eu vou falar hoje sobre um assunto muito importante, que é a água, mas antes eu só queria falar algumas questões sobre a fala do vereador Argídio. Que bom, vereador. É isso mesmo, o executivo tem que executar. Se está na prefeitura, tem que fazer trabalho mesmo. Como nós fizemos, quando nós estivemos no governo, que fizemos 6 postos de saúde, né, Glória? Né, Melo? 6 novos postos de saúde, 220 apartamentos, não foi? A UPA, né? Também aqui, o que mais? Vamos ver, mais de 50 quilômetros de asfalto, Amarante. Não foi isso que a gente fez? Foi, né? Porque executivo tem que executar. Quem está lá tem que fazer. Então, não é salva de palmas aqui por estar fazendo o trabalho que tem que ser feito. E quando vocês falam aqui, falam muito de prêmios e prêmios, nós também ganhamos vários prêmios, Glória. Na educação, na transparência. Nosso governo também foi muito premiado. E talvez o nosso prefeito, talvez não, com toda certeza, ele foi tirado do cargo por ter sido um pouco teimoso, vamos dizer assim, ter combatido algumas coisas que não precisava ter combatido naquele momento e pagou um preço muito alto, muito alto. Talvez esse prefeito também pague, porque o tema da água é muito importante. E a gente tem que analisar com muita cautela e muita calma sobre isso. Por isso, eu venho aqui dizer e começar a minha fala sobre isso, que a gente não quer cortina de fumaça na casa. Todo mundo estava falando sobre a água. Daí hoje a casa está cheia, agora são outros assuntos que são abordados aqui na tribuna. Todo mundo falou sobre tudo menos a água. Então agora nós vamos falar. Porque a gente não quer votar esse aditivo. A gente não quer, a gente não vai. Pelo menos nós sabemos. Nós aqui da oposição, nós não iremos assinar, não iremos votar por esse aditivo. E quando eu falo sobre isso, eu gostaria de falar sobre os meus 12 anos no meu período de vida pública. Eu pareço jovem, tenho 30 anos, eu sou jovem, mas lá atrás, né, Rogir, quando vocês me deram a oportunidade de ser assessora nesta casa, eu passei, então, como assessora, como diretora de departamento na prefeitura também, no governo do Clayton e Pedroso, e agora estou como vereadora desta casa. Então, acho que é uma somatória de coisas e aprendizagem, né, que a gente vem trabalhando e vem construindo, e no momento em que eu passei, né, nesta minha trajetória, em nenhum momento eu ouvi as pessoas falando bem da Corsã, ou deste contrato que está vigente há 17 anos já, desde 2008.
É sempre o mau gosto da água, o mau cheiro da água. É sempre a famosa falta de investimento, porque na época eles falavam no subsídio cruzado, né, Edilson? Ah, não pode investir aqui tudo que eles... tudo que arrecada aqui, por quê? Porque tem subsídio cruzado, tem que ser nas outras cidades também. Essa é uma das tantas desculpas que a Corsã usava. Sempre usou nesses 17 anos. Mas eu quero falar para vocês sobre um trabalho que eu ajudei a fazer no ano de 2019, que foi liderado pelo prefeito Clayton. Foi aberta uma sindicância para apurar as irregularidades do contrato da Corsã na época e para ver, então, o que estava sendo feito ou não. E, pasmem, sabe quem pediu essa sindicância? A Câmara de Vereadores. Quem era presidente na época? O vereador Thiago Brunet. Ele enviou para a prefeitura, eu tenho a documentação, até vou pedir ao Aleferson que tu envie para as assessoras, para enviar para os vereadores. Tem mais de 500 páginas essa sindicância, e quem solicitou na época para que a gente abrisse e instaurasse essa sindicância foi a Câmara de Vereadores. Novamente, então, agora estamos nessa casa pedindo o quê? CPI, porque é o que a gente precisa. A gente precisa apurar ainda esse contrato que está vigente. Esse contrato que é desde 2008, que tem muitas irregularidades, que tem muitas questões que não foram cumpridas, metas que não foram cumpridas. Então, eu quero falar um pouco sobre esse trabalho e do relatório da comissão que foi feito. Eu vou ler algumas, eu acho que eu não vou ler todas, não sei se eu vou ter tempo para isso. Mas, vamos lá. Na cláusula 3ª, que falava das definições do plano plurianual, o apontamento da comissão foi: não se observou a existência de plano plurianual de investimentos no sistema local desde a assinatura do contrato, tampouco cumprido com o município. Por quê? Porque é o que eu falei. A Corsã não tinha algo específico para os municípios, era para a região. Então, como não tinha para nós, a gente elencou isso aqui como um apontamento também da comissão, que não existia. Também aqui no inciso 4º fala da meta de investimentos a longo prazo, que é o montante de recursos financeiros a serem investidos no sistema ao longo do período de duração do contrato. O apontamento da comissão: não se observou a existência de metas de investimentos a longo prazo a serem investidos no sistema local desde a assinatura do contrato, tampouco as revisões quinquenais. E aí, Juliano, vereador Juliano, o senhor vai lembrar que na reunião que nós estivemos lá na prefeitura, que fomos convidados pela AGEA, o que eles falaram? Que não tem meta ainda, né? Sim, que não tem meta, que não tinha todo um estudo ainda para ver um cronograma de investimentos e das atividades. Por que não tinha? Porque tinha que assinar o contrato primeiro. Quem que assina cheque em branco? Quem assina? A gente precisa ter primeiro o cronograma, né? E aqui, enfim, outras questões também que foram apontadas aqui, do Plano Municipal de Saneamento Básico, que, na época, não tinha um Plano Municipal de Saneamento. E esse contrato foi assinado mesmo assim. Mesmo sem ter o Plano Municipal de Saneamento, esse contrato foi assinado, Pancoto. Olha a irregularidade aqui. Essa comissão também apontou isso. Outra questão da cláusula 5ª, a área de prestação de serviços. A delegação dos serviços ora outorgados abrangerá a área urbana e áreas rurais contínuas à zona urbana. Conflita com os objetivos e princípios da lei federal quanto à universalização do sistema, em especial a abrangência dos serviços, que tinha que ser para todos, né? Aqui na cláusula 8ª também, vamos ver, da forma das condições de prestação de serviço, no inciso 1º, estabelecer através de negociação com o município, sempre de forma compatível com o Plano Municipal de Saneamento Básico, e aqui, novamente, nós vamos, né, estamos falando que não existia esse plano, deixa eu ver aqui, saneamento básico, as ações necessárias, definindo prioridades a serem consideradas para estabelecimento do plano plurianual de investimentos no sistema. Apontamentos da comissão: não se observou a existência da definição das ações e prioridades, tampouco o plano plurianual de investimentos no sistema local. Outra aqui, inciso 3º, operar e manter os serviços de esgotamento sanitário, incluindo a coleta, transporte, tratamento e destino final do esgoto, nos termos definidos por estudo de concepção e viabilidade econômica, a ser elaborado no prazo máximo de 1 ano a contar da assinatura do contrato. Nunca foi feito.
Observou-se, então, ao apontamento da comissão, observou-se o total descumprimento do estudo de concepção apresentado pela própria companhia, não colocando em prática os prazos estipulados pelo estudo, porque não houve. Até hoje, nós não temos 1 metro de esgoto tratado na cidade. 17 anos, até hoje. E aqui, enfim, tem várias, eu posso disponibilizar depois para vocês também, esse relatório, que eu acho que é bem importante todos terem também. Podem entrar em contato com nós, que a gente pode disponibilizar. Mas por que eu estou falando tudo isso, né? A conclusão foi o quê? A sindicância administrativa em apreço com o objetivo de apurar a presença de elementos aptos a indicar descumprimento do contrato de programa. Em todas as cláusulas houve descumprimento do contrato. Todas. A presença de elementos aptos, tá? Em face à documentação apresentada e de acordo com os pareceres apresentados pela PGM e consultoria contratada, que na época também havíamos uma consultoria contratada, então, pelo município, para dar um parecer sobre isso, entende que os trabalhos devem ser encerrados com a instauração do processo de caducidade. O que aconteceu na época? Não tinha como fazer a rescisão e tinha que esperar o contrato caducar. Então, né? Aí, após, foi... A EGEA comprou a Corsã, enfim, Corsã, EGEA, não sei como vocês querem chamar, é tudo a mesma coisa, porque eles mantiveram o nome, então é a Corsã. Quando alguém fala, não é mais a Corsã, é a Corsã, porque eles mantiveram o nome, é a Corsã, os técnicos são os mesmos, a forma de trabalho é a mesma, é a Corsã. É a mesma empresa, Glória, que não investiu aqui. É a mesma empresa que só veio pegar dinheiro do município e não investiu. Há 17 anos, exatamente. Então, eu tenho trabalhado aqui na Câmara com a ideia, juntamente com o vereador Roque, um pouco diferente da ideia de municipalização, que eu acho que é uma das coisas que podem ser feitas, sim, mas a gente precisa de um estudo para dizer se é a municipalização, se é a licitação, o que o município tem que fazer. A gente precisa de um estudo técnico. Eu não sou técnica na área. Eu vim aqui e falei de um trabalho que eu ajudei a construir como relatora dessa sindicância, em 2019. Eu estou falando aqui do que chega até nós, do que o grupo, Adriana, traz muitas vezes, né, de informações que vocês trazem para nós. Então, a gente traz informações, mas nós não somos técnicos. A gente precisa de um estudo, Pancoto. A gente precisa que o estudo seja feito para apontar o que o município precisa fazer. Porque hoje a gente não tem nada. A gente não sabe, a gente só acha. Todo mundo aqui está achando, mas a gente não sabe. Então, além disso, além do estudo ainda, é necessário que a gente abra uma CPI. Por que a CPI? Para a gente ver, para a gente apurar aqui nessa Câmara, como foi apurado lá em 2019 já. O que aconteceu foi já apurado? Foi. E essa casa agora quer assinar um aditivo sobre isso, mesmo tendo inúmeras irregularidades? E ninguém está falando do novo contrato, nós estamos falando do contrato vigente. Nós queremos uma CPI do contrato vigente, do que foi feito, do que não foi feito. E aquilo que não foi feito vai ficar como? Eles vão pagar para o município, vão repor para o cofre? O que não foi cumprido? Eu quero saber, nós queremos saber. Mas, para isso, a gente precisa de mais uma assinatura. E eu gostaria de saber quem vai ser o vereador ou a vereadora que vai assinar com nós. Porque nós temos 4 assinaturas aqui, do lado da oposição. E, para abrir uma CPI nesta casa, meus amigos, a gente precisa de 5 assinaturas. Então, neste momento, a gente precisa de mais uma. Quem vai ser? Quem será o nome? Agora é a hora. CPI já. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereadora. Convido o Partido Socialista Brasileiro para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Juliano Balgardini. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, todos os cidadãos e cidadãs que nos prestigiam nesta noite. Bom, são tantos que dá para citar o Amarante, grande parceiro de causa dessa Câmara, o Ancélio, o doutor Lino, o Márcio, o Hildo Pegoraro, a Isabel, a sempre vereadora Glória, tem a Adriana, tem o doutor Isaías, tem o seu Mendes, tem o Benato. Bom, tem um punhado de gente conhecida que a gente acompanha, que tem um carinho. E vamos falar sobre o futuro. Bom, vereador Schmitz, quando o senhor quiser se referir a algo, o senhor pode mandar diretas para mim. Não fica mandando diretas. Sim, fui eu que fui lá na escadaria porque não andava, porque era lerdo. O
prometeram um ponto turístico lá no 1º de maio, não entregaram nada. Daria para falar tantas coisas, mas eu vou me deter a que importa a cidade. E eu já desafio o senhor, eu quero essa bravura, essa sua altivez, para ser contra a Corsã. Se o senhor é a favor do aditivo e é a favor do contrato, o senhor é contra a Farroupilha. Quero essa bravura, essa energia aí. Bastidor, a gente está cansado de falar. Agora eu quero ver aqui, na frente. E eu falei, conosco não tem galho. Matamos a cobra, mostramos o pau, mostramos a cobra morta e estendemos aí para dizer que foi consumado. Então desafio o senhor, se manifeste e seja a favor de Farroupilha. Vote contra, paute a água, que é o que interessa às pessoas, que é o presente, é o futuro. Nós estamos falando de 37 anos. Não é 37 minutos, 37 horas ou 37 dias. É muito tempo. São praticamente 4 gerações que passaram. Bom, eu conversava com inúmeras pessoas que é o assunto latente e a gente precisa fazer com que as pessoas que não tomaram ciência, conhecimento da gravidade que nos assola. Nós estamos diante de um contrato nefasto, de algo maléfico, algo que vai prejudicar nossas futuras gerações, que depende o futuro não só deste vereador, mas de toda a população de Farroupilha. E muitas vezes a gente fala muitos termos e talvez a gente não consegue falar de uma forma clara, didática e objetiva. E hoje nós conversávamos com um grupo de pessoas, pessoas da sociedade civil que vieram falar, levar seus anseios e uma das moradoras, a presidente do bairro industrial, me falha a memória o nome, peço escusas, ela disse assim, talvez as pessoas não compreenderam qual que é a diferença entre um termo e o outro. Mas vamos lá, eu acho que cabe também o papel do vereador, e ainda mais por eu ser professor e ter comigo a didática, acho que para clarear. Bom, se hoje for dado sequência o que vem do executivo, se chama um aditivo, ou seja, entre aspas, emendar um contrato. Na prática, isso se configura uma ilegalidade, porque hoje a Corsã é privada, não é mais público. Ou seja, tu não consegue negociar privado com público ou público com privado. Tu precisa fazer algo que envolva um certame licitatório, assim como disse o doutor Valdecir Fontanella, procurador do município. Lá no seu relatório, muito bem elaborado, muito bem fundamentado, que essa casa teve acesso, leu e todo mundo acho que está ciente. Então, se o prefeito assinar isso, mesmo com autorização legislativa, vai dar muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça e vai responder. E eu volto. A história serve para a gente aprender com ela. Olhar o que aconteceu no passado, as teimosias custaram caro para alguns gestores. 2 que não ouviram o procurador não podem concorrer. Isso é triste. Eu não falo com alegria, eu falo com tristeza, porque a gente sabe a importância de representar a cidade, de colocar seu nome à disposição. Mas, então, essa é a primeira alternativa. Segundo, tem um detalhe. Nisso aqui, a Corsã, a inimiga de Farroupilha, que tem a água podre, suja, aqui está taxas abusivas, aqui está destruir o bairro Cinquentenário, ela simplesmente vai chegar, vai empurrar o pacote e dizer, eu quero desse jeito. E o município desse jeito vai dizer assim, ok, venha, faça o que vocês quiserem. E tem o segundo ponto, a segunda alternativa, a possibilidade que é a licitação. Ou seja, quando o município monta um plano, monta um trabalho e coloca lá o certame público que qualquer empresa pode vir participar. E, inclusive, eu sei que teve empresas que na última gestão procuraram o município tentando pagar uma outorga, porque a outorga só existe mediante licitação. E outra, eles querem dar uma merreca, eles querem dar uma gorja para o município, mas vão criar vergonha na cara. Bando de aproveitadores, oportunistas. Mas eu não me calarei, não me sucumbirei a nenhuma pressão, muito menos às delírios, às fantasias. E tem o terceiro ponto, que é o que eu e a vereadora Fernanda temos defendido aqui no parlamento, juntamente com externo com a sempre vereadora Glória e mais muitas pessoas, que é o quê? Municipalizar é quando o município cuida. Pega algo que é seu e cuida como se fosse um bem. É a mesma coisa quando
Lá, uma família construiu um patrimônio e ele deixa para o seu herdeiro. E o seu herdeiro pega e cuida, porque é passado de geração em geração. E outra, ninguém vive sem água. Municipalizar é o caminho mais rentável. Façam um estudo que vocês vão ver. Muitas vezes a gente olha, está acontecendo lá no Japão, está acontecendo lá na França, mas a gente não olha o que está acontecendo a 20 quilômetros daqui. Olha o Samai, quase 1 bi de lucro. E outra coisa, a água vai ser uma tarifa justa, não vai ser aquele abuso. Controle fiscal, todos nós seremos fiscais. Não será apenas os vereadores ou quem portará como detentor do fiscal do contrato. Serão inúmeros que serão. Lucro, ou seja, dá para investir em tanta coisa. E dá para levar a água onde que não chega. Dá para trabalhar com programas sociais e levar dignidade para as pessoas. Então eu tenho defendido efusivamente a municipalização. É o caminho, é próximo e dá para fazer acontecer. Só precisa ter coragem. A humanidade só caminhou quando as pessoas tiveram coragem de dar passos. Quando as pessoas cruzaram os braços diante das injustiças, diante da opressão, diante da maldade, diante da exploração, elas tomaram conta. Mas quando as pessoas se uniram e foram adiante, elas moveram, elas revolucionaram, elas transformaram. Então, eu defendo mais uma vez, a água é nossa. É minha, é sua, é nossa, é de todo mundo. E eu falo isso pensando no nosso bem, no bem dos que estão para vir. Porque pensa só, se o prefeito assinar o aditivo, passarão no mínimo mais 8 prefeitos. Não, 8 não, 9. 9 vezes 4, 36, 37. Oh. É o futuro da vida que está em jogo. E quando alguém tenta dizer, não, mas não é Corsã, eu lembro do velho Brizola que ele dizia o seguinte, tem cauda de jacaré, couro de jacaré, boca de jacaré. É jacaré, é a Corsã. Não se enganem. A mesma que lá em 2008 enganou o prefeito Pascoal. O prefeito Pascoal, na sua melhor das intenções, pensando no investimento do saneamento, e eu resgatei aqui uma matéria que eles previam, aqui ó, nesse contrato, que iam fazer investimento em saneamento. Fizeram? Não fizeram. Vocês acham que vão fazer agora? E outra, o órgão regulador, a AGESAN, é um consórcio, é tipo uma CISGA, é um grupo de parceiros. E aí, como é que vai funcionar? E aí eu gosto sempre de lembrar que eu fiz a pergunta para o Demétrios, que é o cabeça, vamos usar entre aspas, o que estava na linha de frente da AGESAN aquela tarde, eu perguntei, Demétrios, quantos municípios assinaram o aditivo da Corsã? 317. Quantos deram problema? 317. O que faz, Demétrios? Assinem. E qualquer coisa, depois, se entrar, judicializar, a EGEA, a Corsã, tem 500 advogados. Ainda vindo nos intimidar. Não estou nem aí, pode mandar 2 milhões de advogados, nós vamos lutar até o fim. Nós não vamos se entregar. Não é do nosso feitio, nós não vamos aceitar. E a gente tem falado muitas e muitas e muitas coisas. A vereadora Fran trouxe aqui que se pautou lá no GT, que as entidades trouxeram o plano de saneamento. O plano de saneamento do município vir para casa é que nem aquela música do Zeca Pagodinho. Você sabe o que é caviar? Nunca ouvi nem comi, eu só ouço falar. Não veio nada! Aí nós vamos deixar eles escrever o que eles querem? Nós vamos assinar o cheque em branco? Eu não vou assinar, eu vou votar contra. Eu já me manifestei desde o primeiro dia. E quem votar a favor do aditivo, população de Farroupilha, é contra a Farroupilha. E eu desafiei, que tem secretário que quando eu vou na rádio quer me retrucar, mas não tem culhão de vir no cara a cara para bater boca aqui comigo, para discutir. Eu quero que traga um argumento. Não tem. Então, é um assunto muito sério, porque a água, ela é uma mina de ouro. Uma água
ela envolve muito dinheiro e poder. Nós tivemos inúmeros casos no mundo que foram disputas territoriais por conta da água. Dá para citar, por exemplo, o caso de Cochabamba, lá na Bolívia. Uma guerra civil por causa do domínio de uma área d'água. Nós vamos entregar a nossa água para os caras virem mandar. Nós vamos pegar e dizer, vem morar na nossa casa, ocupa. E depois nós vamos pagar uma taxinha? Não, gente, vamos tratar com seriedade. Não vamos vir aqui com cortina de fumaça, com falácia. Agora é hora da gente pautar isso. Esse é o momento. Depois que tu abriu a porteira e o boi fugiu, não adianta tu correr atrás. Levou a cerca e tudo. Agora nós precisamos falar sobre água. Uma água justa, tanto na qualidade quanto numa tarifa. Uma tarifa que equivale. Eu conversava com as pessoas, porque eu não fico só aqui na rua, e as pessoas me disseram assim, eu acho que uma senhora lá do bairro Cinquentenário, ela me disse assim, vereador, eu vou captar água da chuva, porque o preço que eles estão cobrando, eu ganho um salário mínimo, não vai dar que chega para pagar. E tudo isso que eu estou falando não se trata de ideologia política do partido A ou B. Se trata do futuro de Farroupilha. E se alguém discordar do que eu estou falando, está sendo ideológico. Porque isso aqui se chama raciocínio lógico. Logo, nós temos um problema. Nós temos a Corsã no lado e a população do outro. Quem está com a Corsã está contra esse lado. Pronto. Algo bem simples. Mas nós precisamos que a população tenha maior conhecimento sobre o futuro dela. Que a população venha. E que essas reclamações, agora enquanto eu falo de bastidor, que elas sejam externalizadas aqui, na defesa da população. E querem me rebater, rebatam, mas com argumentos que convençam. Porque a gente sabe que depois aqui, quando faz reunião, quando conversa interna, a gente sabe que tem muitos que estão confusos, muitos não acreditam. Mas agora é hora de tomar a posição. E digo mais, não dá para lembrar da política só quando é época de eleição. Todos nós chegamos aqui através do voto. Então as pessoas que elegeram seus representantes, cobrem dos vereadores. Tem que cobrar. Cobrar do prefeito, do vice. Eu respeito muito o vice-prefeito. Mas quando ele sentava aqui na cadeira de vereador, pau na Corsã. Porque nós temos que incriminar a Corsã, CPI da Corsã. Garganteou, não conseguiu nunca assinar um documento apresentando. Nunca. Aí agora a gente fala, já quer mudar, já vem com o discursinho, falava com ele no sábado, já vem com uma narrativa para tentar desvirtuar, para tentar convencer, mas não vai colar. E eu volto a dizer, a água é uma mina de ouro, tanto para a existência, quanto no questão do custo, do recurso financeiro. Eu quero que esse documento aqui de 2008, esse erro cometido, e eu volto a dizer, o prefeito foi enganado. Eles não vão nos enganar. Nós não vamos aceitar. Porque agora em diante nós temos dois lados aqui na Câmara. Quem é a favor da cidade é contra a Corsã e quem é a favor da Corsã é contra a cidade. Essa está bem clara a definição. Então vem aqui e depois defenda a Corsã, vereadora. Tenha coragem. Vem aqui, use essa tribuna. Fala que a senhora é a favor. Não é só um pouquinho, defenda. Eu defendo minhas convicções. Eu tomo uma enxurrada de comentários negativos, de críticas. Recebi ameaças na legislatura passada, tive que fazer boletim de ocorrência, pessoas me ameaçaram de morte. E eu segui defendendo. Então, vem aqui e defenda a Corsã, então. Quem é a favor da vida é contra a Corsã. A senhora cuida das crianças, sabe que tem um problema de saneamento, a senhora vai defender a Corsã? Que feio, doutora. Obrigado, senhor presidente. Partido União Brasil, para que faça uso da tribuna. Para uso da tribuna, a vereadora Fernanda Correia. Pessoal. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a imprensa, servidores da casa, a todos aqui presentes. Em nome da ex-presidente dessa casa, a Glória, o sempre vereador Amarante, o doutor Lino, eu cumprimento a todos vocês e os que nos acompanham pela internet.
Bom, eu teria também o que falar, colega Argídio, sobre a sua fala, mas vou deixar para a próxima semana. Eu quero dizer que cada vez que eu subo aqui nessa tribuna, eu peço a direção do cara lá de cima, Deus, né, pastora Rosângela? Para que Ele sempre me mostre o caminho e a verdade na hora que eu for falar com vocês aqui e a todos que estão nos assistindo. E hoje, com a casa cheia, eu não vou desviar do foco também. Eu vou falar do assunto água, que é o tema que mais está afligindo muitas pessoas e que mais a gente recebe diariamente reclamações que não consegue ter contato com a Corsã, que está tendo um vazamento, faz protocolo aqui, liga lá e não consegue ter um retorno. Então, hoje, a minha pauta será sobre a água. A gente acha, né, que nós temos água em abundância. Mas a gente se engana, gente. Porque hoje menos de 1% da água da terra está disponível em rios, lagos e nas superfícies subterrâneas. Isso nos lembra que, embora pareça abundante, a água potável, na verdade, é um recurso limitado. E hoje nós estamos no momento em que a administração pública quer novamente fazer uma besteira, como fez em 2008, quando assinou um contrato de 25 anos com a Corsã. E se passou 17 anos e não fizeram sequer 1 metro de saneamento básico. E agora nós estamos aqui ouvindo que querem incutir na população mais 37 anos de um contrato obscuro. E que com uma outorga pífia de alguns milhões, porque para a EGEA, o que ela quer dar para o município é um troco. Aliás, é um trocadinho que ela quer deixar aqui para nós. E que logo, em seguida, daqui a pouco, eles vão dizer que eles vão investir em saúde, educação. Vocês acreditam que eles vão fazer esse investimento, já que eles não fizeram nada todo esse tempo? Que eles estão aí prestando um serviço ruim para a população? Gente, eu não nasci em berço de ouro. Eu sei como funcionam as coisas. E eu estou aqui porque eu defendo a municipalização da nossa água em Farroupilha. Eu visitei pessoalmente 5 municípios que adotaram esse sistema e eu fui buscar informações de como que era o modelo, qual é a forma, entender o porquê deu certo. E eu posso afirmar para vocês aqui, é simples, seguro e altamente viável. O lucro é certo. É certo. É por isso que a EGEA está aí, indo atrás de todos os municípios, até nos municípios onde é municipalizada, ela vai lá também tentar fazer com que os municípios, né, cedam para ela a água, para eles tomarem conta. Então, eu pergunto para vocês, por que não deixar esse lucro aqui no nosso município? Por quê? Além disso, com a administração pública local, é possível reduzir a tarifa, gente. A tarifa que é cobrada da população, tornando a conta da água mais justa. E quando eu falo tarifa, eu quero abrir um parênteses aqui. Toda hora estão falando do tarifaço do Trump aí. E vocês não estão percebendo do tarifaço que a EGEA está colocando na população a partir de agora? Cada vez que tem uma mudança em algum bairro, que eles começam a abrir a rua, já vem o tarifaço maior. A gente tem que pensar aqui, nessas pessoas da nossa população. E além mais, tá? Quando é municipalizada, o município, sim, vai gerir diretamente esse recurso essencial e vai reinvestir os ganhos em benefício da comunidade. E isso depois de cobrir todas as despesas, tá? Incluindo os investimentos obrigatórios do saneamento básico.
o que pode e deve ser aplicado nas áreas fundamentais da nossa cidade. Educação, saúde, agricultura e todas as demandas que a gente tem no nosso dia a dia. Todos nós sabemos aqui que a população paga pela água e vai continuar pagando, não vai ser diferente. Mas se o município for o responsável pela gestão, o dinheiro vai voltar para nós e não vai virar lucro para a EGEA. Eu penso sinceramente que nós temos capacidade sim de administrar esse bem maior que é a água. A água que vem do céu, gente. Eu não quero nem pensar diferente. Eu acredito e eu quero ter esperança que a administração vai repensar, tá? E vai ouvir sim a população, para juntos tomar uma decisão que contemple a todos nós, porque a água é nossa. Eu estou atenta e eu costumo deixar o coração de lado. Eu trabalho a minha mente com a razão e eu ouso dizer a todos vocês aqui, o povo tem que fazer o mesmo. Eu alerto vocês que tenham cuidado com os abraços regados às segundas intenções. Fiquem atentos, porque hoje tudo tem um preço. Quando falo da licitação, hoje eu discordo, porque eu fui visitar os municípios onde é municipalizada a água. E eu entendo que tudo é bom até na hora do ato da assinatura do contrato. Depois, quem vai mandar vai ser os terceiros, que vêm lá não sei da onde. E eu vou perguntar para vocês, vocês acham que vocês vão ter acesso, retorno com eles? Não, vai continuar igual como está hoje. Deixa passar os anos, gente, e vocês vão lembrar das palavras dessa vereadora aqui. E eu não posso deixar de falar mais uma coisa. Virou moda agora aqui em Farroupilha dizer que municipalizar é cabide de emprego. Se municipalizar a água significa cabide de emprego, então nós devemos considerar também como cabides todos os lugares que recebem recursos públicos para atender a população, como para a saúde, a Ecofar, o hospital, entre outros. É isso mesmo? Pensem bem. Muitos têm familiares e conhecidos que trabalham nessas instituições. Basta ir atrás e verificar com os próprios olhos quem está empregado, qual a sua formação, quais as famílias ou grupos de amizades que essas pessoas estão ligadas. Vamos parar de usar esse argumento de forma leviana. O foco deve estar na qualidade do serviço prestado para a população. Se é para mexer com mel, não podemos esquecer das abelhas. Como eu já disse, eu não estou aqui para esquentar a cadeira. E eu vou repetir novamente, eu defendo sim a municipalização da água. Colocar os técnicos que saibam o que fazer. Sim, pessoas para trabalhar no dia a dia como qualquer outro órgão. Pessoas que temos no nosso município que o dinheiro fique aqui, girando aqui. Eu posso lá no final ser voto vencido. Mas a população de Farroupilha um dia vai saber que eu, vereadora Fernanda Correia, estive aqui como legisladora, fiscalizando e vim para defender o interesse do povo, e não o meu interesse particular, e muito menos dos partidos políticos. Assuntos da população devem ser resolvidos com pessoas que conheçam a nossa cidade, nossos bairros, nosso interior, e principalmente nossa gente. A inteligência artificial está em alta, mas eu ainda prefiro o olho no olho. Eu volto a dizer, a água é vida. É essencial para a saúde, para a produção dos alimentos, para a geração de energia, para o equilíbrio dos ecossistemas. Sem ela, não existe nenhuma forma de existir. E mesmo assim, a gente vê e acompanha todos os dias toneladas de água sendo desperdiçadas. Cuidar da água, gente, é cuidar de nós mesmos. Municipalizar é a solução. O resto é blá, 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 para encher os ouvidos de quem já está cansado de ser enganado. A água é nossa
e a gente tem capacidade de administrá-la, sim. Basta ter vontade de trabalhar. Obrigado, senhor presidente. Peço à plateia que se contenha, o regimento não permite. Pessoal, obrigado pelas manifestações, mas eu vou repetir em si, o nosso regimento, ele inibe, né, as manifestações, então eu peço que a plateia se contenha. Não é a invenção do Jorge, mas o nosso regimento diz isso. Então, obrigado pela compreensão de vocês. Está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. Quero aqui aproveitar e cumprimentar o colega ex-vereador Amarante, também o Gilden, vereador, a ex-vereadora e presidente Glória, também chegou há pouco o ex-prefeito Pedroso. Em seus nomes, saúdo a todos os demais que não foram citados. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.